passa de luva, de bota, e aqui choveu é sinônimo de frio. Também, se chover, o pessoal usa a mesma roupa como se tivesse muito frio. Saquei. Entendi. Tá bom. Ok. Tá. Bom, é assim, passa uma semana aqui em São Paulo, vai ser interessante você pegar as 4 estações do ano num dia só. E geralmente numa semana só. Pode chegar até, se você tiver muita sorte, pegar as 4 estações do ano no mesmo dia. Você começar com o dia totalmente encoberto, fazer um calor do inferno até as 2 da tarde, chover pedra de 5 centímetros à tarde e esfriar à noite. Você pode passar por todos os períodos assim de uma vez só, que bacana. Legal, não é? Eu acho uma Ah, experiência. aqui às vezes acontece isso, cara. Mas é mais quando troca as estações, naquele período, uma semaninha, duas depois. É, Mas aqui a estação mandatória é o verão, né? Então, isso aí. Aqui acontece só de 52 semanas no ano, umas 48, 47 só. Ai, ai. Gente, e aí, conseguiram fazer alguma coisa aí? Eu fiz. E aí, quer compartilhar conosco Uhum. as emoções? O Ayrton, por gentileza aí, Espero que seja em ok. silêncio, o Peraí. Ayrton. Vamos lá. Ayrton não pode falar muito hoje, porque o Ayrton a gente já conversou bastante aqui, ele já chegou a algumas conclusões. Então não vale. Né? Vamos ver. Eu comecei e tive dúvida, mas não vou aproveitar e pergunto no da Ana. Boa, vamos perguntando aí. Nossa, gente. Compartilhe conosco as suas emoções. Tá indo? Ah, Vocês estão vendo? aqui chegou. Opa! Tá. Tá aparecendo. O Renan, mas agora estamos vendo para mim. O quê? Tá, você colocou age com relação a quê? Se yes ou no aí é. Não, ó, eu fiz age, né? Job, eu fiz todos. Marital, education, balance, housing, contact, day. Aí o que eu estava fazendo era analisando cada caso, né? Com Aqui relação- tem a campanha, days, aí eu fiz agrupado, né? Tá. Esse aqui é anterior. Nem entendi Aham. direito o que é esse anterior, falar a verdade. Se ele já teve empréstimo, seria isso? Será? Acho que é isso, né? Sim, E outcome. Não, é outcome. isso. E isso daqui a gente já tinha feito, né? É Isso o aqui só próprio foi subscribe. só foi um resuminho. Aí o que eu estava fazendo? Eu estava analisando cada caso, né? Assim, eu estava verificando assim, conforme as minhas análises, as minhas avaliações, assim, de cada um. Então eu não fiz assim em relação a quê? Era para fazer isso? Na verdade, você fez, sim. Você fez com relação a quê? Que esse yes ou no é com relação ao subscribe. Você sempre está pegando uma variável Ah, sim, com relação ao sempre. subscribe. Você sempre está analisando uma coisa com relação a outra. Isso. Porque assim a gente consegue, por exemplo, aqui nos meses, né? Eu consigo ver tanto quem é que foi que. Opa, isso é muito legal, né? Esse é ótimo. Principalmente quando você vai fazer uma apresentação, você tem que mostrar o detalhamento. Aqui então eu ia pintar de faixinhas, amarelinho, clarinho, onde eu vejo os destaques, né? Por exemplo, aqui, ó, junho e julho, depois agosto. E também maio. Aqui é maio, né? Tá em fora de ordem, desculpa aí, gente. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Mas ficou ruim. 01. Então, aí é isso que eu fiz. Aí eu tava agora na parte de analisar, eu ia fazer um resumo, né? Do que eu, tipo, sabe, um resuminho das minhas análises. E você concluiu o quê? Eu estou concluindo, por exemplo, aqui, ó, o que eu quero fazer assim, né? Eu ia marcar, por exemplo, assim, o que... Então, aí sim, eu começava a analisar referente, por exemplo, assim, aqui eu tenho esses 3 meses que foram... 3 não, tem agosto também. Tenho esses meses que foram mais representativos, né?
com maior representação. Aí, ao mesmo tempo, a duração da chamada aqui, não é isso? É a duração da chamada, não é? Sim. Então, a duração da chamada, entende-se que nos primeiros segundos, né, não demora muito, eu acho que deve dar no máximo 5 minutos, é onde consegue a maior... Se bem que eu acho que você tinha até feito isso já na última aula. Quando eu estava fazendo, eu vi que você fez várias coisas aqui, né? Nos dias também, né, são os primeiros. Bom, é isso, gente, que eu estava analisando, não sei. Não, ótimo. Vocês acham? Você está abrindo as variáveis, é isso aí. Uhum. Eu acho bem legal fazer isso, eu acho gostoso fazer isso. Então. Uma ideia que é onde está escrito rótulos das linhas, você pode colocar o nome das variáveis. Por que isso? E onde está escrito contagem ID, quando é frequência relativa, você pode escrever... Aqui, né? Isso. Você pode coloco age... Não. Aí é frequência relativa. Ah, tá, entendi. Mas será que ele vai aceitar? Ele não está aceitando que você colocou o mesmo nome, quando você coloca o mesmo nome. Ah, tá. Aí você pode escrever age, faixa de age, por exemplo, se você quiser. E ali em cima, nessa outra, aí seria o subscribe. Seria a outra variável. Qual que é a vantagem de fazer isso? Se você deixa todas escritas, né, na tabela, se você precisa apresentar rápido para alguém, não necessariamente uma apresentação formal, mas aquela apresentação que muitas vezes alguém senta do seu lado ali só para você... Para dar uma olhada, uma breve, né? Exatamente. Se está tudo bem, fica fácil para você. É verdade. E a pessoa bate o olho, ela já vai pegando o que está acontecendo. Não vai ficar perguntando, mas o que é isso? O que é aquilo? Que é exatamente. Isso, né? É verdade, concordo. Onde eu trabalhava, a gente chamava de fazer xixi no poste. É bem isso. Ou seja, antes da final, né, da apresentação final mais formalizada, você ficava apresentando umas préviazinhas rápidas para quem está interessado, para ele perceber que você está fazendo, e de repente já até fala, putz, isso aqui é interessante, isso aqui não precisa fazer isso, faz aquilo. Porque senão você faz uma apresentação toda e chega lá no final, a pessoa queria um outro detalhe que podia ter resolvido no meio do processo. Aí você gasta muito tempo, tem que gastar mais, começa a ficar cansativo. É verdade. Então, é isso aí, tá pessoal. Aí, aqui eu deixei a quantidade mesmo, né? A contagem do lado, e aqui a porcentagem mesmo. Muito tá? Mas aqui embaixo eu quero colocar um resumo, assim, aí eu te mando, Lucas, só para você dar uma olhadinha o que você acha. Pode mandar. Tá? Pode até uma coisa no portal, não tem problema. Uma coisa breve, assim, só para... Sim, ótimo. Tá? Eu gosto dessa parte de analisar, assim, acho legal. Acho que você tem que dar uma boa concentrada nisso e analisar. É o que vai resolvendo problemas. O Renan tá sofrendo lá, o Renan está passando por essa questão agora. Analisando dados transacionais, toneladas, dados transacionais. E aí, como é que tá o Renan? Tá daquele jeito, né? É emocionante, cara. Está emocionante. Tem fortes emoções. Vocês estão vendo meu companheiro aqui na minha cabeça? Sim. Que bonitinha. A calopsita. Deixa eu ver se foi embora. Eu não cortei as asinhas dele, não. Ele ficava voando pra lá e pra cá. Deixa rolar. Não corta não. Tadinho. Não, é só a pena. É só a pena. Aí com ele fica sem aerodinâmica, ele não consegue voar. Mas aí o bichinho fica felizão quando fica com as pernas. Deixei ele, a fêmea estão com eles. Ficam voando. De vez em quando passa um rasante aqui, são eles. Deixa voar. Mas falando lá da análise, tá, eu tô achando meio complicado. Eu assisti as 2 primeiras aulas do Lucas, lá da nossa mentoria. Aí assistindo com carinho, prestando atenção, eu dei uns passos, aí eu parei. Aí eu vou tentar continuar amanhã. Eu vou tentar assistir mais uma aula depois de a gente terminar aqui, e mais amanhã, a terceira e a quarta, para ver se eu consigo desenrolar o carretel. Não tem muita variável que pode, até onde eu entendi e entendo, não tem muita variável que pode ser utilizada, assim, de acordo com as primeiras aulas que a gente assistiu, entendeu? Mas eu tô analisando ainda. Faz com sobre o quê? Oi? É sobre o que? A base que você tem que analisar? Então, fala que é o marketplace.
Só que, assim, tem dados de transferência bancária, tem dado de pagamento, tem informação do titular do cartão, tem documento da pessoa, tipo, como se fosse o RG, e são cinco tabelas. Uma é pequenininha, tem, tipo, 11 linhas só, e tem as outras que são grandes pra caramba. Ô, Lucas, eu tô resolvendo um problema do trabalho, que eu tô de sobreaviso, meu coordenador tá me ligando, eu vou atender aqui rapidinho, beleza? Fica à vontade. Pode, fica à vontade. De marketplace é legal fazer, é gostoso fazer, eu acho. Ô, Dani, qual que foi sua dificuldade? Vamos lá. Essa parte que a Ana fez, eu também fiz, isso eu consegui, foi tranquilo. Aí eu comecei a tentar resolver aquela questão dos desconhecidos lá. Uhum. Fiz a árvore, fiz a árvore como você fez, e aí eu fiquei em dúvida na árvore. Uhum. Para não ficar parada ali, eu importei os dados no SQLite, comecei a brincar com SQL aqui nele, fazer umas consultas, tentar extrair alguma coisa, até aí beleza, eu tô com os dados aqui no jeito, dá pra gente mexer nele. Mas na própria árvore eu tive dúvida, deixa eu ver se eu compartilho a árvore para tentar sanar minhas dúvidas aqui. Eu vou tentar usar aquela estratégia que você falou de usar, no caso do telefone, preencher quem tem telefone fixo e depois quem não tá ali vai ser o cara do celular. Uhum. Mas, deixa eu ver, ó, compartilhando a tela aqui e estamos aqui. Então tá, eu tô com a árvore aqui, mas aí eu comecei a ficar muito confusa, por exemplo. Deixa eu pegar aqui algum caso que dê certo. Sei lá, que seja aqui. Então, eu tenho aqui um grupo do Blue Collar, beleza. Se eu começo de baixo, de dentro para fora, igual você falou, até fui fazendo. Então, por exemplo, aqui eu tenho 3, chega aqui, soma 3, aqui soma 3, mas chega uma hora que essas somatórias não bateram. Uhum. Aí eu comecei a ficar super confusa. E comecei a ter dúvida se era para fazer em todos ou não era para fazer em todos. Tá. Então, como aqui, por exemplo, nesse começo aqui não tem um exemplo, mas quanto é de não e quanto é de sim. Uhum. Quando chega no mesmo detalhamento. Aí eu tive dúvida de como aplicar isso. Deixa eu ver se eu acho aqui algum exemplo. Aqui, ó, por exemplo. Então, nesse caso aqui, que eu teria que ser uma classificação de dentro para eu conseguir, de fato, exemplificar. Aqui é do marriage, não é? Deixa eu ver se eu acho uma aqui. Depois... tem nos totalizadores, mas do de dentro eu não estou achando aqui. Tá, mas que seja um exemplo desse aqui, ó. Então, aqui tá, dos administradores, eu tenho 68 aqui e um aqui. Mas olhando nos detalhes, eu não tenho esse um em lugar nenhum. Uhum. Então, aí me complicou. Porque a impressão que eu fiquei, e onde eu fiquei batendo a cabeça, é que a própria árvore não bate. Entendi. Então, a minha dificuldade foi essa. Mas eu consegui, deixa eu trazer para cá. Eu consegui importar os dados aqui, comecei a brincar, fazer uns SQLs aqui. Uhum. Tô com o número de linha certinho, limpei os registros que vieram que não deviam, e comecei a fazer consulta. Então, por exemplo, nesse caso aqui, em que eu tenho com financiamento imobiliário, o cara não está negativado, primário, divorciado e administrador. Então, fazendo essa consulta, eu tenho 4. Uhum. Se eu não me engano, esse aqui eu até dei update, já tá aqui embaixo. Aí eu tava tentando ver o próximo. Mas aí começa que os números começaram a ficar muito diferentes do que tava na planilha. Uhum. Aí tem coisa muito errada aqui no que eu tô fazendo, e aí eu parei. Uhum. Então a minha dificuldade foi isso, de não entender dentro do próprio agrupamento os totais que ele tem. Então eu fui abrir um agrupamento, fui tentar achar somatórias de dentro para fora, e aí não batia, e aí eu fui desistindo. Foi aí minha dificuldade, tá? Mas
agora tá fácil, tô no SQL, eu preciso só entender o que eu tenho que fazer. Saquei. Então, olha só. Essa daqui... deixa eu colocar todo mundo na mesma cor aqui, porque senão vai ficar... Vou poder explicar para vocês. O que acontece? A gente tem que ter algumas perguntas que precisam ser respondidas antes de fazer isso daqui. Tá. Que as perguntas são assim. Primeiro, por que a gente escolheu somente essas variáveis aqui e não escolhemos outras? Eu escolhi até mais uma aqui, eu parei aqui com vocês, tá? Por que a gente escolheu só essas variáveis aqui e não escolhemos outras? Essa é a primeira pergunta que precisa ser respondida antes da gente conseguir abrir uma coisa dessa. Segundo, o que a gente precisa manter como condição principal para conseguir fazer o problema? Então, olha só, eu vou abrir uma outra análise aqui. Parece que é a mesma tabela. A diferença é a seguinte. Quando eu mostrei para vocês aqui, essa tabela aqui, ela mostra, ela está relacionando com relação ao total. E por quê? Deixa eu ver se eu consigo colocar o total. Habilitado somente para colunas. Pronto. O que está acontecendo aqui? A gente fez a relação pelo total geral, né? Quando a gente abriu dessa forma aqui, a gente pensou fazer a proporção do subscribe aqui com relação ao total geral. Estão entendendo o que eu estou falando? Se não, olha só. Sim. Aqui, ó. Habilitado. Não. Habilitado, Lucas. Habilitado. Aqui. Total geral. Total geral é esse migo aqui. Esse miguinho aqui é o total geral. Tudo que está 100% nele aqui. Certo? Aqui tem 100%, ou seja, eu peguei a quantidade de cada um deles e fui dividindo pelo total que eu tenho aqui. Qual que é o problema de fazer isso? Tá certo? E com relação a esse outro aqui. Que aqui não está com relação ao total geral. Vou mostrar para vocês aqui. Tá. Habilitados, linhas e colunas. Olha só. Porque aqui pode, aqui esse cara aqui não dá certo e esse cara aqui dá certo. Como eu sei que aqui dá certo? Ainda sem responder as perguntas quais variáveis nós temos que trabalhar. Porque aqui embaixo os totais deram certo. Os mesmos totais que eu tenho aqui em cima na distribuição. Certo? Então, aqui embaixo bateu. Ok. Por que esse aqui não bate? Esta é a pergunta que é fundamental. Não, provavelmente tem a ver com as várias casas decimais dessas porcentagens aí. Mas... isso foi o que eu falei para você. Isso. E para você foi tudo bem, assim, não, beleza, casas decimais, show de bola, tá com o pau para frente. Segue o jogo. Essa é a ideia. Alguém tem? Menos o Ayrton. Ayrton quer te favor, por gentileza, Ayrton, ainda não. Ayrton a gente discutiu bastante sobre isso aqui. Aí eu falei, tá bom. É a época, a gente chegou. Ele descobriu. Safadinho descobriu. E aí? Acontece o seguinte, pessoal. Vou voltar para cá. Qualquer condição básica, ou que é conhecido como condição inicial para você manter isso daqui funcionando. O que tem que permanecer igual no começo ao fim? Os totais. Os totais. E dos totais, essa distribuição aqui, ó. Tá vendo? Sim. Essa distribuição aqui, e os totais, evidentemente, né? Óbvio, isso daí vocês estão corretíssimos. Eles têm que se manter o mesmo. Como que você faz para manter essa mesma distribuição aqui dentro dessa ideia de modelo que a gente está criando aqui? Se a gente simplesmente pegar pelo total geral, não rola.
Porque para você conseguir manter isso daqui, você tem que fazer a distribuição de cada um deles. É porque senão vai duplicar, né? Totais. Oi? Porque senão acredito que vai duplicar, porque tem que ter um jeito mesmo de fazer. Então, não é uma duplicação que há. O problema é que quando eu pego esse total geral aqui e saio distribuindo para todo mundo, aqui dentro, o que ele vai manter é essa proporção aqui embaixo. Tá vendo? Então, a partir do momento que você não tem 0,3 de uma pessoa, você só vai ter alguma funcionalidade aí se você tiver mais de 100 pessoas numa categoria, e não tem. Não. Ou que seja 48, 24, no mínimo 25 pessoas numa categoria para você conseguir dividir com essa proporção. Nessa daqui que você está falando ou lá em cima? Lá de cima, 96 e 4. Sim, sim. E quando você não tem isso? Como você faz? Então, aí teria que acumular até chegar e gerar uma pessoa. E somar uma pessoa. Mas aí quando você vai jogar só uma pessoa? Você não, não, você não precisa. Não sei. Nossa, eu fiz um nó e não cheguei em lugar nenhum. Então, porque essa proporção que a gente utiliza aqui, ele vai seguir essa proporção. Do jeito que a gente está fazendo aqui, ele vai montar todo mundo com esta proporção. Para conseguir chegar aqui, o total não é pelo total geral, mas pelo total dessas colunas aqui. Quando você faz isso, ele mantém essas proporções. Aí, o que acontece aí, Daniela? Para a gente conseguir saber qual é a melhor, quais são as variáveis que a gente tem que usar aqui, a gente tem que olhar como que ficou essas distribuições aqui. Uhum. Porque o que acontece? Se você tem uma variável cuja distribuição é uniforme, ela não precisa entrar. Agora, qualquer outro tipo de distribuição que não seja uniforme, aí ela tem que entrar. Então, o que eu estou querendo dizer é que a gente tem que usar mais variáveis e não somente essas, é o primeiro. E aquilo que, por exemplo, que eu estou querendo, só aqui, tá vendo que deu 0 e 0 aqui? Sim. Tá certo? E aqui deu 1 e aqui deu 0. Necessariamente, do jeito que a gente está fazendo aqui, vai ter coisas que a gente vai ter que criar uma linha nova e outras a gente vai ter que apagar para conseguir chegar nessa proporção. Entendeu? Porque senão cai exatamente onde você está falando. Eu teria que ter no mínimo 100 pessoas. Sim, é isso mesmo. E se eu não E se eu não tenho esse mínimo de 100 pessoas, vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acabei reajustando tudo aqui, mas deixa eu ver. Por aqui dá. Base 2. Esse aqui é um ano. Deixa eu ver se eu arrumei tudo. Arrumei. Tem um cara que dá pra ver por aqui, ó. Acho que logo nas primeiras linhas que eu tava fazendo, já chega nessa questão. Falei, pô, beleza, bacana. Tem esse caso aqui, já dá pra mostrar. Porque senão tem que ficar caçando muito pra mostrar. Vou mostrar esse aqui, tá? Se eu pegar aqui, ó, na base 2 aqui, que é somente no. Administrador, divorce, primário, no, yes, no. Então aqui, a gente vem administrador, primário, divorce, primário, no, só tem no, e yes. E aqui eu coloco apenas no, que é a configuração que eu tenho lá, certo? Se eu notar aqui, eu tenho 6 pessoas. Se eu vier aqui, eu vou ter que ter um total apenas de 3. Sendo que 0 vai ser yes e tenho 3 no. Certo? O que eu vou ter que fazer aqui? Neste caso. Sem considerar as outras variáveis ainda. O que a gente vai ter que fazer aqui? Eu vou ter que por um yes. Aqui a gente vai criar a variável. Peraí. Só um segundinho. Deixa o Excel me ajudar. Vou chamar subscribe 2. Seria no. E aqui vai ser NA e NA. Isso levando somente aquelas variáveis que a gente está fazendo. A gente não levou em consideração as outras variáveis ainda. O que acontece aqui? Essas três linhas no final, a gente vai ter que apagar. Entendeu? Porque a gente não tem a proporção de, por exemplo, 100 pessoas.
pessoas, enfim, a gente não consegue ter uma quantidade para fazer isso. Então a gente apaga essas daqui. Por quê? A gente vai ter que fazer isso porque vai ter situação que não vai ter quantidade suficiente. Então o que você vai fazer? Replicar as variáveis que você tem acima e embaixo. Isso é o que o pessoal chama de bootstrap. Vocês ouviram falar isso? Então, enfim, o que é um bootstrap? O bootstrap é a repetição de base, de linha. Para quando você usa isso daí? Quando você tem dados não balanceados. Dados não balanceados acontecem muito assim, onde você vai, se um dia vocês caírem nessa área, a área de fraudes. Então, a área de fraudes você trabalha com dados, um exemplo, né, é dados não balanceados, ou seja, são eventos raros. Então, a cada, sei lá, 1.000 ou 2.000 eventos, acontece um evento desse daí. Então, quando você pega a base, você tem lá 1 milhão de linhas e tem apenas 500, 600, 1.000 casos, né? O que o pessoal faz para dados não balanceados? O pessoal faz o bootstrap, ou seja, ele rebalanceia os dados para você conseguir começar a trabalhar. Aí você tem dois caminhos. Ou você rebalanceia de tal maneira que você pega o pequeno e transforma numa proporção maior, ou você pega quem é grande e transforma numa proporção menor. Pode ir para os dois caminhos. Os dois caminhos têm sempre discussões, né? Cada um fica discutindo pelo em ovo naquelas duas situações. Qual que é a grande questão? Como você justifica isso? Entendeu? Muitas vezes pode gerar até os dois caminhos e ver qual que dá o melhor resultado frente ao problema que você tem. Né? Enfim, se você tiver tempo para isso. Muitas vezes não se tem muito tempo para isso daí. Para fazer bootstrap, hoje em dia, o Python faz bootstrap rapidinho, o R faz bootstrap rapidinho. Você pode desenvolver um algoritmo para fazer o bootstrap, que na verdade é fazer essa repetição. Quando não tem, você pega a linha inteira, copia e joga embaixo, da forma que você quer. Tá? Porque no final das contas, o que vai acontecer? Quando você terminar todo, como lá você estava fazendo, né, no SQL, quando você terminar tudo o negócio, você simplesmente fala assim para ele, ó, quem for NA nessa nova variável aqui, eu gosto de fazer uma nova variável para não apagar a anterior, tá? Isso é coisa minha, mas pode fazer updates, problema nenhum. Essa nova variável aqui, você pede para tirar. Então, o final das contas, a quantidade de base, ela se encaixa, fica ok, tá? A quantidade total ela vai se encaixar. Aí o que acontece aqui é o que eu queria, uma coisa que eu quero mostrar para vocês hoje, é como definir qual variável, porque lá eu fiz pelo vento, né? Falei, vai essa daqui, tira essa, coloca outra. A pergunta é por que o dia não, por que o mês a gente não colocou, e por que a duração não colocou, por que campanha não colocou, por que dias não colocou, por que outcome não colocou, né? A gente podia colocar essas daqui, a gente não teve uma justificativa nem perou sim, nem perou não para tirar, tá certo? Porque a idade a gente não colocou, ou pelo menos uma faixa de idade. Para justificar o que você tira, o que você põe, tem que ser por isso daqui, ó. Vamos lá. Como você justifica um negócio desse para o pessoal não ficar querendo o seu sangue? Eu vou mostrar para vocês aqui distribuições que vocês já conhecem, tá? Eu vou partir de uma que é a mais comum e que é como se resolve a questão. Porque se qualquer coisa for diferente disso, você usa. Se for igual a isso, você não precisa usar. Essa é a grande questão. Por isso que eu vou começar por essa. Tá? Essa distribuição aqui, que vocês estão vendo na minha tela, é a famosa distribuição uniforme. Tá? Então, como funciona a distribuição uniforme? A distribuição uniforme é a distribuição da Loteria Federal. O que é a distribuição da Loteria Federal? Se você pegar a base da Loteria Federal, da Mega Sena, por exemplo, e observar qual a quantidade de vezes que cada dezena saiu, elas têm que ser muito próximas. Porque se não for, tá? Se você tiver uma moda, se você tiver uma dessas classes de valores muito alta, significa que você tem um problema lá. Aquele número ele está viciado, né? Como se fosse um dado viciado. Então, qual que é a ideia? Todo mundo tem que estar muito próximo do mesmo lugar. Ou seja, o que eu fiz aqui? Aqui eu fiz uma coisa muito boba e muito simples. Eu peguei aqui, mandei ele calcular números aleatórios, 50 mil números aleatórios entre 0 e 1, tá certo? E aí eu falei para ele calcular aqui nesse resuminho média, desvio padrão, mediana, primeiro quartil, segundo quartil e assim vai, até o quarto. E aí eu pedi para ele fazer o seguinte para mim. Esses bins aqui, essas classes de valores, eles são de 0,05, tá? Então ele começa a pegar assim para mim, quem que é esse primeiro aqui? Esse primeiro aqui, que
Quem vai estar aqui dentro desse range? Quem for de 0 até 0,005. Aí aqui, de 0,051 até 0,10. E assim sucessivamente. Ele vai montando para mim. E se a gente montar rapidinho a frequência relativa, que nada mais é cada quantidade contada aqui, né? Fiz a contagem pelo total, eu tenho que ter todo mundo muito próximo, no caso aqui de 5%. Tá? Por que 5%? Quantas classes de valor eu tenho? 20. Certo? Tenho 20 classes de valor. Quanto que é aqui? Eu tenho 1 dividido por 20. Certo? Esse amigo aqui. Mas por que ele fez isso? Igual a 1 sobre 20. Aqui. Aqui. Pronto. 1 vinteavos. Ou seja, uma proporção desse bolo aqui todo é 5%, certo? Eu tenho 20 classes. Se eu pegar e eu estou percebendo que a quantidade que eu tenho aqui fica numa proporção de 1 vinteavos, então isso aqui, e todo mundo fica nessa proporção, ou seja, que a gente chama de assíntota, né? Todo mundo fica flutuando em torno desse número, assintoticamente aqui, né? Todo mundo fica aqui sempre batendo e saindo do mesmo lugar. Isso aqui é uma distribuição uniforme. Variáveis como essa, ele mostra pra gente o seguinte, ó, tanto faz aonde você cair, a probabilidade de você cair na casinha é a mesma. Ou seja, é 5% de cair nessa casa, é 5% de cair nessa casa, é 5% de cair nessa casa. Quanto mais você for aumentando, aqui eu tenho 50 mil números, se você jogar mais de 1 milhão de números, você vai tem que chegar onde? Exatamente no mesmo lugar. E, aliás, esses números vão a cada vez ficar mais próximo de 5%. Que é o quê? É a distribuição do intervalo. Se eu tivesse dividido aqui, eu fiz a divisão em 20. Se eu tivesse dividido em 25, por exemplo, 1 sobre 25, a proporção que deveria dar seria 4%. Isso. Tá certo? Todo mundo tá sacando o que eu tô falando? Sim. Todo mundo tá comigo aqui? Isso é o princípio da distribuição uniforme. E o que ela quer mostrar pra gente é o seguinte, ó, se eu tiver variáveis que são desse jeito, não vai significar nada na minha base, porque todo mundo é a mesma probabilidade. Tá bom. Quais são as outras distribuições que existem? N mais 1 fatorial. Tem distribuição para tudo. Tudo que você pode imaginar. Cada vez o pessoal vai tendo fenômenos, eles vão tentando ajustar modelos para aquelas distribuições. A mais comum é a normal. Qual que é o problema dessa distribuição normalizada aqui? Bem, tem ideia? Qual que é o maior problema desse cara? E quando ela se encaixa bem, até hoje, depois da medalha Field para a teoria dos grandes números, isso daqui já se resolveu? Eu acho que funciona quando você tem muitas amostras. O que de muitas amostras? Não, você tem que ter muitas medições para poder chegar numa distribuição normal. Sim, mas o que da muita distribuição? Somente amostras? Se você tiver muitas amostras, você chega na distribuição normal? Não. O que dela? Precisa ser... Deixa eu ver, como explicar isso? Eu tô pensando. Precisa ser muito equilibrada. Ela não tem uma distribuição... Ela tem picos, né? Porque gira tudo em torno do centro aí nesse caso, né? Então, quanto mais perto do centro, mais vezes ela vai ocorrer. Sim, mas o que vai ocorrer? O fator em si? O ponto em si? Ponto bruto em si? Ou ponto tratado em si? O que eu tô querendo dizer? Quer ver? Vou mostrar aqui esse negócio que eu fiz aqui para vocês verem. Olha só pra vocês terem uma ideia que eu acho interessante que leva a isso. Né? A brincadeira é que é o seguinte, aqui em cima, nas colunas, são experimentos. Tá? Então eu fiz aqui 100 experimentos, do 1
até o 100. Deixa eu ver se o meu... Agora não trava agora, Excel. Não é para travar agora, porque o tio vai ficar muito bravo aqui. Volta para onde você precisa voltar, menino. Deixa eu fechar aqui, salvar e abrir esse céu aqui. Só esse, vai. Me ajuda. Pronto. Ó, eu fiz 100 experimentos, tá? Cada experimento, eu coletei os dados 2.000 vezes. Então, no experimento 1, eu coletei um dado, 2, 3, 2.000. Depois eu fiz um segundo experimento, que seria uma nova amostra. Tá certo? Fiz uma nova amostra 2.000 vezes. Tá? Esses números que estão aqui são números aleatórios. Entre 0 e 1. Certo? Do próprio Excel. Famosa, aquela random, não sei o que lá. E assim vai. O que acontece? Eu vou pegar duas colunas aqui e vou mostrar como que é a distribuição interna. Então, eu vou só selecionei 2.000, bonitinho, subir aqui e vou pedir aqui para ele inserir um histograma. Então, o experimento 3 me mostrou aqui uma distribuição uniforme, o que faz sentido, porque isso aqui é variável aleatória entre 0 e 1. Distribuição uniforme, tá todo mundo feliz. Tá? Eu até posso, se eu quiser aqui dar uma melhorada nesse cara, como eu só coloquei agora, colocar assim, ó, 0,01. Pronto. Olha só, ele fez toda a distribuição para mim. Tá? Aqui, deixa eu colocar mais um 0 aqui, vamos ver o que ele faz, se ele dá conta. Aqui. Ou, assim. Pronto. Tá vendo? Se eu for aumentando, aqui tem 2.000 casos. Se eu for aumentando para 50.000, ele vai ter que chegar aonde? Nesse cara aqui. São 50.000 lá. Tá fazendo sentido para vocês? Legal. Esse aqui é o experimento número 3. Vamos jogar o 4 agora, tá? Só arrastar para cá. Esse é o 4. Esse é o 5. Esse é o 6. Esse é o 7. E assim vai. Vocês percebem que internamente todos eles têm uma distribuição uniforme, né? Sim. Legal. Agora olha só. Para cada ponto... Faz a média, né? Tá. Exatamente. Eu fiz a média. Para cada ponto eu fiz a média. Média simples, tá? Nada demais. Ó. Média simples. Então eu tenho 2.000 pontos de média. Legal. Aí eu fiz o seguinte. Para essa média aqui, para essa distribuição de média de cada ponto, eu levantei esse amigo aqui. Isso aqui... Você fez a média por linha, não por experimento. A média aqui, ó. Esses dados que você está vendo aqui, é essa coluna aqui, ó. Quer ver? Vou pegar aqui, ó. Design. Alterar tipo de gráfico. Opa, perdão. Design. Selecionar dados. Série 1. Editar. Ó. Aqui é a mesma média aqui. Vou até colocar lá para ficar igualzinho. Vim aqui. Pegar esse cara aqui. Pronto. Ok. Deve só estar estragado as minhas coisas. Não estragou nada. Aqui, ó. Tá vendo? O que acontece? Essa distribuição normalizada, ela é dada pelas médias desses pontos. De cada ponto. Então, assim, se eu pegar aqui a média desse ponto aqui, para cada experimento, dos 100 experimentos, e tirar a média, fazer isso pro mesmo, eu tenho 2.000 pontos médios. Os 2.000 pontos médios têm uma distribuição gaussiana. Então, onde eu quero chegar? Qualquer porcaria que vocês fizerem, se você tiver muitos dados e começar com uma... Só que, além disso daí, você tem vários experimentos de amostras, várias amostras diferentes. Então, esse monte de amostras diferentes, quando você tirar a média de cada ponto, essas médias aqui, elas vão seguir uma distribuição normalizada. Ou seja, trabalhando com valores médios. E aqui na meiuca, essa meiuca aqui, a distribuição que você tem aqui, são distribuições gaussianas? Não, pode ser qualquer uma, qualquer porcaria que for. Pode ser log normal, pode ser Poisson, pode ser Weibull, pode ser hipergeométrica,
pode escolher a distribuição que for na meiuca aqui. A questão é, quando você começa a tirar a média dos experimentos, essas médias tendem a uma distribuição gaussiana. Tá? Isso daí hoje é conhecido como isso daí quem provou, esqueci o nome do cara que provou. Ele usou a teoria dos grandes números para fazer isso daí. Tá certo? E funciona. Por isso que quando tem um problema que você não consegue ter dado suficiente para conseguir levantar frequências, o pessoal simplesmente joga a gaussiana. Porque ele fala, quer saber de uma coisa? As médias dos números vão tender a normal. Então, toca para frente e faz todos os cálculos. Problema disso quando você tem resultados, ou seja, quando você tem base de dados. No caso aqui, como a gente está fazendo, a gente tem base de dados. Qual que é o problema? Se você tem base de dados, então é melhor você utilizar as bases de dados e utilizar os valores dessas bases que você já tem histórico, porque fica até fácil para você justificar para alguém, porque você fala assim, eu utilizei a normal porque vai tender. Tender a quanto tempo? Quantos de dados você precisa para isso daí? 1 milhão? Mas eu só tenho 50 mil. Quanto tempo vai levar para ter 1 milhão de dados para chegar nisso daí? 10 anos? 12 anos? Você não entendeu? Depende do problema que você tem, você não tem um volume de dados muito alto para conseguir usar o Gauss. Aí onde eu quero chegar com isso, aproveitando com a Daniela, é isso aqui, que foi a dúvida que eu falei. Quais variáveis dessa base usar? As variáveis que eu não tiver nenhuma distribuição normal. E para isso, então, tem que fazer todas as aberturas como a Ana e a Daniela fizeram. E essas aberturas que são por isso aqui, tá vendo aqui? Você fala assim, cara, isso aqui não é uma distribuição uniformizada. Se não é, eu preciso utilizar o job. Esse aqui é o cara que a gente vai... eu preciso utilizar esse cara, que isso aqui não é normalizado. Até eu tenho uma moda bem alta para o secundário. Então, eu preciso utilizar faixas de idade também, porque se aqui for normalizar, aqui eu tenho uma concentração, isso aqui é ótima, né? Dá para ver que ela tem uma concentração aqui na meiuca dela aqui. Mesma forma, então, faixa de idade eu preciso usar. Se não quiser utilizar, como eu estou falando, não quiser utilizar idade por idade, faz faixas de idade, sem problema nenhum. Mas é necessário para ter uma distribuição bacaninha, não é normalizada. Outro ponto, que seria esse aqui, né? Da idade. Faixa de idade. Fizemos aqui. Isso? Fizemos. Mas o que? Aqui. Balanço. Esse balanço todo mundo concentrado aqui. Tem um único ponto. O que dá para fazer isso daí acho que foi o Ayrton mesmo que falou. Olha, eu consigo abrir em faixas menores? Consegue. E aí vale a pena? Vale. Tanto que a hora que a gente abriu, a gente viu que isso aqui tinha uma distribuição que não tinha nada a ver com normalizado. Tá certo? E nada a ver com uniforme também. Aí vale a pena abrir. Esse aqui é o que a gente está trabalhando. Isso aqui é contagem de dias. Contagem de dias, a mesma coisa. Esse aqui é mais... Isso aqui eu acho bem interessante porque você tem sazonalidade. Então, esse cara vale trabalhar lá. E a gente não pôs. Tá vendo? Ele é sazonal. Isso aqui tem uma coisa muito específica dentro dele, nessa sazonalidade. Precisa colocar? Precisa. Outro ponto. Esse amigo aqui. Precisa ser colocado lá dentro, que é mês? Precisa. Isso aqui é totalmente sazonal. Ele tem uma meiuca muito forte aqui. Né? Tem picos muito fortes. Duração precisa? Muito. Porque duração é um cara que ele é determinante. Quanto mais cedo acontece, melhor. Essa aqui é a famosa... Essa distribuição aqui é uma distribuição exponencial. Ela cai muito rápido. Né? Cai aqui. Então compensa ser granular. Né? Tanto que você mostrou isso agora, né, Bia? Até 99 estava todo mundo lá. 97,7% até 99. E é verdade. Só que se você abre esse 99 um pouco mais, você vê uma distribuição melhor. Então esse cara tem que entrar. Então onde eu quero chegar com vocês? A pergunta aqui é, qual variável eu uso para fazer uma coisa dessa? Como que eu faço para descobrir qual a melhor variável? Quais variáveis eu vou usar? Eu vou usar qual variável que não tem distribuição normalizada. Eu preciso saber qual é o tipo de distribuição? Não preciso saber. Mas eu sei que ela não é isso aqui, então é necessário ser usado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, eu tenho que manter aqui dentro essa proporção. Nem se for para eu fazer um bootstrap, ou seja, nem se for para eu apagar algumas linhas e recolocar outras. Mas essa proporção aqui eu vou precisar refazer.
aqui dentro. Refazer não, ela vai ter que se manter aqui dentro. Porque se ela não se mantém essa proporção inicial, os números acontecem isso daqui. Você não consegue chegar nos finais. E para manter essa proporção inicial, você não faz o cálculo pelo total. Você faz o cálculo, então, pela distribuição de cada coluna. Cada coluna que você fizer aqui no final das contas para subscribe yes ou no, para cada um desse sujeito que você for usar agora aqui, que vocês agora já sabem como chegar nesse sujeito, vocês vão ter que abrir a variável, puta, essa funciona, vai, essa outra funciona, vai, essa outra funciona, e assim vai, tá certo? Vocês vão jogar e sabe que no final essa quantidade aqui vai ter que bater. E aí tem alguns detalhes, eu vou até mostrar esse valor aqui que eu guardei ele bem. Tá vendo isso aqui? Isso aqui são os pontos decisórios. O que é ponto decisório? Se você, como a gente está fazendo com coisas decimais, tem alguns detalhes aqui. Quando você for fazer, se você soltar dessa forma aqui, olha bem aqui, aqui tem 12, aqui tem 1, e o total deu 13. Tá vendo? Perdão, o total deu 12 e não 13. Por causa disso aqui, por causa dos decimais. Então, aqui, o que pode ser feito? Compensa gerar 11 aqui e deixar um sim, por exemplo. Ou, se você fala assim, não, como está todo mundo muito concentrado no não, então já jogo 13 aqui e 0 para cá. Certo? A questão é, o total aqui, ele vai ter que se manter para todo mundo e as proporções finais também. Porque essa meiuca de distribuição, você faz pelo total das colunas. E aí, aproveitando um gancho que o Ayrton perguntou para mim, falou assim, cara, mas quando eu vou saber que eu uso o total geral ou o total por colunas? O total geral você usa quando você não precisa manter uma condição inicial fixa, que é essa daqui. Porque essas condições de contorno aqui, para você montar essa condição de contorno, você vai depender dessa condição inicial fixa aqui. Isso aqui tem que se manter. Se você está com um problema onde você não tem isso, você não precisa. Vamos supor que a gente estivesse trabalhando somente com esse total aqui, tá? Isso aqui, essa proporção interna, fosse totalmente indiferente de quanto fosse. Não me interessa. Somente esse 9177 fosse importante, você pode trabalhar com o total geral, sem problema nenhum. A questão é que esse total geral a gente está abrindo nessa variável. E essa variável aqui, ela vai ser dependente dessas outras. Então, para isso, você abre. Por isso que a gente abriu dessa forma. Você joga pelo total de colunas. Aí a minha pergunta para vocês e para a senhora Daniela também. E aí, sacou o porquê deu pau? É isso. E ó, é um programa fantástico para mim, tá? Eu acho uma delícia esse negócio aqui. É legal pra caramba e a ideia era causar esse estresse aí em vocês, para vocês nunca mais esquecerem. E nunca mais, espero que nunca mais esqueçam, tá? De verdade, porque, galera, uma das coisas muito comuns quando vocês, não sei se vocês já participam, se não participa, vai participar, é o pessoal cuspir número para vocês, na frente de vocês, cuspirem como foi o racional do cara, você fala, cara, tem alguma coisa errada nesse trem aí, mas bora pra frente que tá sem tempo. Geralmente isso causa problemas, isso causa transtorno lá no futuro. Quando eu quero dizer problemas de transtorno, quando o DRE não bate, quando começa a ter pau na empresa, quando o lucro não vem, entendeu? Quando as coisas começam a acontecer assim, aí todo mundo barata voa e não sabe o que é. Aí, o que acontece é que tem que olhar a matemática do negócio. E pode perceber que, assim, é uma matemática não avançada, que pode causar muito problema, questão de proporção. Porque a questão é entender o conceito que ele está significando ali. Pode olhar. Não tem aqui um cálculo forte pra caramba. Não. É uma questão de coisas internas do problema. E é muito difícil, tá, pessoal? Sim, não se sintam... poxa, que droga, não consegui. Não, cara, isso é foda. Isso é muito difícil. Perceber isso. É foda pra caramba. Então, não é simples, não. Ver essa questão inicial, lógica interna, como a coisa funciona. Cara, isso dá um trabalho enorme.
entendeu? Muitas vezes até de perder o sono, para você conseguir encontrar um detalhe desse. Então, agora que vocês já sabem os passos, respirem com tranquilidade, façam para quarta-feira, com calma. Essa que é o principal fator. Abram todos esses daqui, pessoal, ó. Cadê? Tudo isso daqui. A Daniela e o Coiso fez. Quem já fez aí, fica tranquilo, o Ayrton já fez. Então ele tá com Coiso. Só que o que ele não fez ainda, né, então acho que foi ver quais variáveis você vai usar. Para saber quais variáveis você vai usar, aí é fazer essa análise inicial, que é o que vocês todos já fizeram aí. Abriram uma por uma. Fala assim, essa pode, essa não pode, essa pode, essa não pode. Imagine o seguinte. Tem alguns lugares que existe dentro da empresa chamado validação de modelos. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar disso. Existem departamentos para validar modelos. Onde que isso daí é, por obrigação, existir dentro de qualquer instituição financeira, seja financeira ou bancária. Isso é normativo do Banco Central. É obrigado a existir ali dentro um departamento que faz validação de qualquer tipo de modelo da instituição, principalmente modelos que possam quebrar a instituição. Por exemplo, caixa. Tem que ter um modelo de caixa, de fluxo de caixa, porque senão você quebra a instituição, né? Uma cagada, fode tudo. Vide mais Banco Santos. Aí o que acontece? Todos os modelos que são criados para alguma coisa passam por esse pessoal para entrar em produção. Eles vão ter que olhar o modelo e falar assim, porra, tá certo, não tá, porque é o segundo olho. Fora, depois a auditoria vai auditar também, né? Tanto o trabalho deles, quanto o trabalho que você fez. Por quê? Porque uma coisa como essa, imagina que você está fazendo isso daí para um validador de crédito. Que isso daí que vocês estão fazendo é um validador de crédito, mas imagina que é na vida real. É uma base de coisa. Se você chega em umas proporções meio malucas, você simplesmente pode colocar isso em produção e ninguém validou e começar a soltar crédito para um monte de gente que não paga. E aí a sua inadimplência cresce pra caramba. Se a sua inadimplência crescer, você estoura a sua provisão e você não tem lucro. Porque a gente acha que vender dinheiro dá lucro, dá dinheiro. Vender dinheiro dá dinheiro. Vender dinheiro dá dinheiro em grandes quantidades e muito bem controlado. Por isso que os bancos no Brasil dão um lucro. Porque uma pequena falha, você tem o que aconteceu com o Lehman Brothers em 2008. Os caras estavam mais de 15 vezes alavancados. Porque ninguém ficava olhando o que os caras estavam fazendo. Esse era o problema. E hoje você tem que fazer toda uma estrutura muito forte matemática para mostrar o quanto você está alavancado e o que acontece se algo ruir. Porque o sistema financeiro, pessoal, por exemplo, ele é todo um jogo de cartas. É um castelo de cartas. Se um ruir, balança todo mundo. Isso para o sistema financeiro. Se você está numa empresa de vendas, por exemplo, se você não tem uma coisa estruturada, o impacto como que veio do Covid, vocês viram o que aconteceu com um monte de empresa aí, que vivia apenas do fluxo de caixa ali, rapidão, que você tinha. É isso, galera. Tá, Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta. Há pouco tempo eu fiz uma certificação Greenbelt, e aí a gente fazia uma validação se a distribuição era normal ou não. Tá. Existe alguma forma fácil de fazer isso? Se a distribuição é normal ou não? Cara, assim, pensando... Nossa, muito toscamente no Excel, tá? Pensando muito toscamente no Excel, você pode pegar os dados e ver se dentro... E ver se para fazer uma distribuição normalizada, precisa de duas coisas, né? Você está olhando minha tela aí? Tô. Você precisa da média e do desvio. Então lá a gente usava o Minitab e ele dava pra gente lá um valor P. E a gente ficou adequado que esse valor P fosse maior do que 0,05 era normal. Se não fosse, não é. Então a gente fez isso, mas no automático, né? Sem entender o porquê que estava fazendo isso. E aí é justamente esse o caso, né? Então tinha, para alguns exemplos, a instrutora falava, ó, se não for normal, exclui dados ou copia linhas. Era bem isso que você falou, mas sem a gente entender o porquê a gente estava fazendo. Era só porque a gente sabia que tinha que ser uma distribuição normal. Ixi, tá, vou te mostrar o que acontece aqui.
Distribuição, você viu, né? A distribuição normal vai ocorrer somente se você está trabalhando com uma alta quantidade de dados e tirando média desses dados. As médias tendem à distribuição normal. É isso que acontece. Um exemplo lá de dados, ela deu uma planilha imensa pra gente de jogadas de dados e a gente construiu o histograma e fez tudo isso. E aí depois ela deu alguns outros pacotes de dados pra gente, mas que não dava. E aí foi justamente o ponto que ela falou: você adiciona linhas ou você remove, caso o P não seja o que você espera para uma distribuição normal. Porque aí a galera quer trabalhar com a porra da distribuição normal. Eu fico, enfim, o que eu acho esquisito nisso daí é por que então a pessoa não olha qual é a distribuição que tem e trabalha com a distribuição que você tem. Então, no caso desse curso, né, que era Greenbelt, ela falava o tempo inteiro assim, ó, no Greenbelt a gente só trabalha com normal. Se vocês forem fazer Black Belt, aí você vai mexer com outra distribuição. Então a gente tinha que fazer virar normal para a gente poder fazer. Você pode. Eu tive um professor que falava assim: você pode pegar um buraco, pegar um formão, ficar abrindo esse buraco e passar um camelo por buraquinho, né? Você abriu ele bem. O que você está fazendo é mais ou menos isso. Quando você fala assim, puta, eu tenho que forçar os dados a chegarem numa distribuição normal. Você dados e força. Mas não é legal, porque quando aquele valor P, ele é o seguinte. Deixa eu te mostrar aqui na tela que é facinho de entender. Quer ver? É bem tranquilo. Quando você tem uma distribuição de médias, que nem eu mostrei ali para vocês, a distribuição das distribuição normais e das médias, ela vai respeitar essa. Quando eu falo modelo é regra, tá? Ela vai respeitar essa regra. Ela vai ficar mais ou menos assim. Opa! Não tão assim, né? Ela vai ficar bonitinha aqui. Tentar ficar mais assim, mais ou menos, como estava lá. O que acontece? Quando você pega um valor médio, como isso aqui é distribuição média. Então, até para fazer aqui, ó, distribuição média. Você fala assim, tá. Se eu pegar um valor, tirei uma média e caiu aqui. A média, eu fiz um valor e essa média caiu exatamente aqui, certo? Por trás dessa média tem uma distribuição. A pergunta é, então eu fiz uma média e fiz vários dados e essa média deu 0,154. 154 está dentro aqui. Aí você pergunta assim, tá, se a média for 154, como que seria a minha distribuição? A média está aqui, certo? Será que eu pegar uma distribuição, se eu souber qual que é o meu intervalo dessa distribuição, ou seja, onde que fica tendo a média aqui, eu fico dentro desse parâmetro? Essa é a ideia. Eu fico aqui dentro bonitinho. Assim. Aqui. Eu tenho a média, saiu aqui para você. Será que todos os valores estão em torno dessa média? Essa é a pergunta. Ou seja, será que aqui dentro tem uma coisa que seja uma... whatever, qualquer distribuição que você quer. Será que ela fica aqui dentro para mim? Aí que o pessoal faz? O pessoal utiliza a ideia de intervalo de confiança. Só que o intervalo de confiança, eles vão utilizar o que para fazer a conta? A normal. Então eles falam, se eu pegar essa média, eu tenho que ter uma curva que seja desse jeito aqui dentro. Uma curva normalizada. O que é aquele valor P? Aquele valor P é um valor de probabilidade. Ele fala assim, tá, se eu pegar um valor P, que o valor P for igual a 0, vou colocar um valor P igual a 4%, puta, tá ruim. Por quê? Porque essa média aqui, na verdade, o que ela fez para mim, ela caiu mais ou menos aqui. Então, por exemplo, se você pegar uma média de 0,064, você está aqui dentro. Ou seja, você está muito ruim, ou você pode ter valores que vão ficar muito fora do seu range. Então, por isso que ele está uma probabilidade aqui, baixa. Agora, se você pega um P que está de 10%, significa que a maioria foi mais ou menos aqui, por exemplo. Então, significa que você tem 90% dos seus dados desse outro lado aqui. Então, maravilha. Tá super show de bola. Tá super funcionando. Esse que eles ficam com esse valor P. Só que qual que é o problema do valor P de novo? Tá dentro de uma normal.
Aí você fala assim, tá, Lucas, então como você resolve isso? Você resolve isso olhando seus dados na real. Olha para os seus dados com carinho, com amor, com dedicação. Você olha para ele e fala assim, olha, gente, se eu tenho aqui a distribuição, como por exemplo, aqui nosso Blue Collar, né? Qual que é a probabilidade que eu tenho para cair até administrador? 70%. Ótimo. E se eu cair alguém aqui que é... E para cair alguém que sei lá, que é aqui, services. Para cair alguém em services, aqui é somente 9%. Ou para cair alguém que é estudante, somente 2%. Então, se eu pegar qualquer dado aqui, pegar uma média que seja aqui, em cima, pegar uma média aqui, que caiu aqui, por exemplo, qual que é a probabilidade, qual que seria a minha confiança para ter um cara para cá? Vai ser uma confiança muito menor do que sair para cá. Então, eu prefiro trabalhar com os dados do que fazer uma conta. Entendeu, Daniel? Onde que eu tô querendo chegar? Essa ideia do Blue Belt, do Blue não, do Black e do Green? Porque o que eles estão falando para você? Fala assim, faz o seguinte, faz os seus dados chegar lá. E se não chegar, força. Não, cara, não precisa forçar. Olha os dados que você tem e utiliza eles. No seu negócio. É o mais interessante. É mais acurado. Entendeu? Porque senão vira só a ideia de vender certificado, né? Porque aqui você não aprende, mas lá no Green, no Black Plus, no Black Label você pega. A sensação é essa, né? Mas... Aí você chega no Black e ela te mostra mais um negócio. Aqui, você fala, mano, sério? Então eu vou usar o que eu tenho que me resolveu. É mais fácil, assim, para explicar é mais fácil também, tá? Porque na vida real aí, os diretores e outras pessoas, a alta gestão, você pode ter o certificado que você quiser. Se não conseguir explicar pros caras, fica sempre uma dor de cabeça chata pra caramba. E muitas vezes um gráfico explica super simples. E eu falo isso assim, eu tinha só pra fechar essas experiências malucas que eu tive na vida, assim, de porradaria, eu tive uma chefe, cara, uma chefe super difícil, super difícil. Essa mulher era muito difícil. E aí, ela participava do comitê gestor, e o comitê gestor vinha batendo nela de todo lado e arrebentava. Ela vinha pra cima da gente e a gente não conseguia entender o que ela queria e ela não conseguia explicar, aquela confusão de sempre, né? Aí chegou um belo dia que essa mulher foi desligada da empresa lá e ficou a gente. Aí, o meu novo chefe que subiu foi fazer a reunião com os caras e o cara... Aí ainda eu falei pra ele, mano, é o seguinte... Sempre ficava mostrando essas coisas aqui, ela nunca conseguia explicar. Mostra isso aqui pra ela. E assim, pros caras lá, vê se isso aqui, acho que vai resolver muito, assim, porque eu tô entendendo, e ela não queria, enfim. E esse cara subiu, e por incrível que pareça, era um gráfico de barras, simples, comum, uma simples distribuição. E foi lá e explicou, os caras falaram, porra, era isso que a gente sempre quis saber, por que não trouxeram antes? Então assim, sei lá, cara, os caras só queriam... Eles precisavam de uma resposta que era o porquê que explodia determinado valor. E assim, a resposta porque explodia determinado valor é que sempre caía em casos de complexidade alta e que era ações civis, ações trabalhistas, e a gente tinha um problema de juízes absurdo quando caía aquele tipo de causa na mão de determinados juízes. E falava, ok, então o que a gente pode fazer de plano de ação? Aí fez um plano de ação e foi resolvendo. Mas era isso, precisava mostrar assim, tinha um determinado lugar que era foda e dependia de juízo, não dava nas nossas mãos. Era isso. Os caras entenderam super bem com gráfico de barras. Quando ele voltou, assim, me falou, eu fui até dar uma volta pelo quarteirão dando risada, sabe? Assim, falando, mano, tanta coisa e resolveu simples. Sei lá. Mas é uma visão minha, viu, Dani? Não é não, tá? É uma visão minha, pelo amor de Deus. É que depois de levar tanta pancada, você fica meio... sei lá. Mas é isso, cara. Mas você pode. Quando você não tem muitos dados, o pessoal utiliza normal. Quando agora você já tem dados, utiliza os dados. Ele vai ser mais interessante para te dar respostas. E vai ser mais acurado. Você vai cair menos em ciladas, né? Porque, porra... Você imagina, o negócio tem uma distribuição... Isso aqui é o que mais explica. Você tem uma distribuição como essa daqui, que é uma distribuição mais exponencial do negócio, e tenta normalizar isso daí, vai dar ruim pra caralho. Isso aqui pode ser que tende a uma normal. Geralmente por idade,
você consegue uma normalzinha meio assimétrica aqui, jogar aqui. Né? Mas pode ser outra coisa que de repente tá até melhor. Varia. É isso, pessoas. Então, agora que vocês viram toda essa parafernália eletrônica aqui, essas caixinhas de quando utilizar, para que e quando, a ideia é vocês pegarem essa base, ou no caso essa base 2, que vocês fizeram, e organizar. Tem que chegar no final de 9.177, essa proporção para o no, essa proporção para o yes, utilizando mais informação aqui. Veja que vocês conseguem fazer para a quarta, tá certo? E mostrar. Detalhe, eu faço as tabelas dinâmicas assim, para você deixar dessa forma aqui, não sei se vocês conhecem, não é assim, ó. Você vem aqui em design da tabela, tá? E coloca ela no formato de tabela. Aqui, ó, mostrar em formato de tabela. Depois você coloca a repetição de todos os itens, tá? Ele fica assim, a tabela dinâmica fica dessa forma. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é isso aqui, ó. Vou fazer uma aqui do lado, só para não estragar essa aqui. Abrir uma aqui, jogar aqui. Se eu tirar o formato, quando a gente faz a tabela dinâmica comum, ele vem assim, ó. Né? Tá vendo? Vem dessa forma. Aí você pode simplesmente gerar o sumarizador em formato de tabela, layout, mostrar em formato de tabela. Aí, por padrão, ele vem assim. Quando você faz isso a primeira vez. Tá vendo? Aí você só vem aqui em layout e pede para ele repetir. Ele cria isso aqui é um sumário de tabela. É uma tabela sumarizada para você. Tá? E aqui eu fiz a continha normal, que é mostrar lista de campos. Aqui. Contagem, ID. Eu peguei o percentual das colunas. Mas você pode deixar sem cálculo, pode fazer qualquer coisa aqui da mesma forma. Ó, por contagem, que é a frequência absoluta que você tem. Isso aqui é legal para você, se você precisar fazer alguns deparas, algumas coisas, que depois você pode fazer uma chave primária com as variáveis que você tem e pedir para ele ir cruzando e jogando a informação. Isso é uma das coisas. Mas enfim, você consegue sumarizar assim. Então, dá para fazer bastante coisa. Não sei se vocês conheciam ou não. Enfim, só tá aí para isso. E aí, essa é a ideia. A ideia é gerar essa nova base organizada dessa forma. Quem é cell, quem é coisa, e colocando mais variáveis. Para colocar mais variáveis, faz os estudos delas como vocês fizeram, vocês sabem como vai ter que colocar. No final das contas, o que eu queria mostrar para vocês hoje eram 3 coisas. Quais variáveis usar, como usar a proporção para manter a ordem interna, e quando você utiliza uma variável justificando pela distribuição que você tem dela. Tá claro isso? Acho que sim. Tá certo? E esses passos servem bem, assim, para você justificar suas coisinhas. Vai ser uns passos que funcionam bacaninha. Funcionam bem. Porque você mata os problemas, né? Você tem tudo justificado. Ó, a distribuição é essa aqui, usei essa frequência. Essa distribuição é outra, usei essa frequência. É difícil alguém ir contra, porque tá muito bem distribuído. Era isso, senhores, para a aula de hoje. Espero ter ajudado. Colocarei a aula lá, junto com essa planilha. Firme e forte, até quarta-feira, pra gente continuar. Eu preciso ver qual que é o próximo tópico lá no negócio. O que é interessante é trabalhar com umas bases transacionais. Tem uma base transacional maravilhosa de cartão de crédito aqui. Pesadinha. Pra ver a teoria da cesta de ovos. Aí até mandei um negócio pra vocês pra gente construir. Bem bacana. É isso aí, gente. Forte abraço e até quarta. Boa noite. Tchau, pessoal. boa noite. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, Paulo.